Boa, né? Vem a mega da virada aí, mas daqui a pouco a gente traz esses detalhes, porque agora a gente vai falar daquele assunto que tomou conta, né, do noticiário desde que foi implementada aqui na capital alagoana. Estou falando da faixa verde, né? Aquela que foi implantada antes que a discussão fosse amadurecida com a sociedade. Parece um trocadilho barato, né? Mas foi exatamente isso que aconteceu. A novidade é que o assunto foi parar na Justiça e a Justiça determinou a proibição do uso da segunda faixa verde. Então pode estacionar também lá na orla da capital alagoana, depois de tanta polêmica, falta de diálogo, né, que foi, na verdade, a principal causa de toda essa confusão. E a Justiça concedeu uma decisão liminar provisória que suspende todas as mudanças propostas pela Prefeitura para o trânsito ali naquela região. Os motoristas podem voltar a estacionar os seus veículos aí na orla ao longo também do canteiro central, tá? O repórter Matheus Guimarães acompanhou esse primeiro dia aí já com a decisão da Justiça, a decisão liminar, e a gente acompanha agora. Na noite da última terça-feira, a Justiça determinou a suspensão da faixa verde na orla de Ponta Verde e autorizou de volta o estacionamento de veículos na Avenida Silvio Viana. A decisão, caso não seja cumprida, irá acarretar numa multa de R$100 mil para a Prefeitura de Maceió. A decisão foi tomada após um mandato de segurança coletivo interpretado por várias entidades, incluindo a Associação de Hotéis, Restaurantes, Guia de Turismos e outras, que alegaram que as alterações prejudicam os moradores, turistas e os comerciantes locais. A gente tem que estacionar de um lado e carregar para o outro. Já era um pouco difícil, porque a gente estaciona aqui na Carlos Silvio Viana, tem os carros, e a gente tem que trazer as coisas nas costas para a área da praia. E agora ficou mais difícil ainda, porque a gente pegou a rua transversal lá na frente e a gente, assim, antes a gente tinha a nossa folga, agora a gente não vem trabalhar porque não aguenta. Porque tem muita gente, os funcionários já estão, bem dizer, desistindo. Os donos não aguentam porque é muito sofrimento, é peso. Hoje de manhã eu me acordei com essa notícia maravilhosa que foi que houve uma liminar, né, que está suspensa. A determinação, Deus queira que seja realmente isso, a gente está esperando. Eu não coloquei ainda estou naquela dificuldade, carregando as coisas nas costas e tal, porque aqui a Silvio Viana ainda está cheia com os cones, tá entendendo? E a gente tem aquele certo medo, mas eu já fui lá na internet, já vi que realmente houve a liminar e está suspensa. Mas a gente está esperando passar algum carro da DMTT, da SMTT, para falar com eles, para saber se eles vão recolher os cones, se a gente pode, se a gente não pode, que a gente fica naquele medo, naquele receio de colocar aí de uma hora para outra levar a multa. Daniel, relata pra gente, você estava com dúvida sobre a situação dos cones, né? E você levantou a mão para falar com o carro da DMTT que estava parado. Ele ignorou você e seguiu o caminho? Como é que foi essa situação? Eu tinha colocado, estava vindo já com peso, né? Aí quando eu vi eles de longe, eu já estava esperto já, só olhando para ver se eles passavam. Aí quando eu vi que estava vindo o carro da SMTT, eu deixei as coisas de lado, aí eu fiz assim, né? Aí eu vi que ele não estava olhando. Aí depois eu deixei as coisas assim de lado mais, aí fui fazer assim. Quando eu fiz assim, o que estava de passageiro, ele olhou, só que não parou. Você queria só tirar dúvida sobre a questão dos cones, de como ia ser o funcionamento, né? É, porque como a gente já estava, bem antes, já estava carregando as coisas nas costas, aí estava muito sobrecarregado. A gente já estava esperando só uma oportunidade de alguém aparecer para poder encostar aqui para ficar mais fácil, né? Que estava muito complicado. E é neste clima de insegurança e dúvida que os moradores da região e também os trabalhadores que aqui dependem dessa redondeza esperam um pouco de clareza e também de ações das pessoas responsáveis por deixar tudo bem comunicado e todas as dúvidas sanadas. Venham até aqui, tirem essas dúvidas e aí sim a normalidade volte na região aqui da orla de Ponta Verde. De onde falamos e de onde vamos voltar diretamente para a Central Gazeta de Notícias,